O programa Saber Direito desta semana é com o professor Marvin Menezes. O curso é sobre direito de energia. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Marvin Menezes, eu sou advogado, especialista em regulação do setor elétrico e hoje nós vamos dar prosseguimento ao curso de Direito de Energia. Nós já tivemos 3 aulas, a primeira e a segunda foram aulas sobre o modelo do setor elétrico, a terceira sobre contratos de energia e a quarta aula, que se iniciará agora, será sobre análise de impacto regulatório. Antes de mais nada, para que comecemos a tratar do assunto da análise de impacto regulatório, é relevante apresentar o que seria a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, formada por diversos países e tem como objetivo alinhar políticas econômicas dos vários países e potencializar o seu crescimento econômico, colaborando com o desenvolvimento de todos os demais países membros. Essa OCDE, ela constrói algumas práticas de economia ao redor do mundo de forma global e uma dessas é a análise de impacto regulatório. E o que seria a análise de impacto regulatório? É uma ferramenta política sistemática utilizada para medir e avaliar os benefícios de uma regulação futura ou existente, seja uma regulação nova ou seja uma regulação necessária para alterar uma regulação já existente. Ela funciona de que forma? Ela funciona numa espécie de benefício de determinada regulação. O seu histórico é de início na década de 70, intensificado com os governos de Reagan e Margaret Thatcher, Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Mas na década de 90 que a IR começa a encontrar lugar, justamente num momento em que o Estado estava, principalmente os Estados Unidos, estava muito inchado e com uma necessidade de tornar as políticas públicas mais eficientes. Na pouca doutrina estrangeira, quase inexistente nacional, e o Brasil ainda caminha rumo à legitimação dos seus atos, sendo que a análise de impacto regulatório pode ser um instrumento muito importante nesse sentido. E como funciona a análise de impacto regulatório? Ela é um modo de pensar econômico, está baseada em diálogo. Então, dentro dos seus princípios está a publicidade, que você dá a publicidade aos atos para que a sociedade e os agentes que serão impactados por determinada medida possam analisar os efeitos e dar as suas contribuições. Isso traz o quê? Isso traz uma legitimação aos atos. Na medida em que você dá a participação popular e da sociedade, você legitima esses atos e eles vão ser menos questionados por essa mesma sociedade, pelos agentes que serão impactados com as medidas. A estrutura usual de apresentação no MAIR é uma análise mesmo daquela regulação, então é colocada uma minuta de normativo em discussão, que tem seu título da proposta, o objetivo e efeito esperado da política regulatória, avaliação do problema político, geralmente se analisa qual a legislação que se pretende regular para saber quais são os objetivos da política pública e se estão sendo alcançados com a resolução ou com a portaria ou qualquer que seja a disciplina normativa, a avaliação de todos os impactos distributivos, os resultados de audiências ou consultas públicas. As audiências e consultas públicas são muito importantes para a análise de impacto regulatório, porque nesse momento é que é dada a oportunidade de todos os agentes e a sociedade participarem do processo decisório. Isso é muito importante, até para que a agência reguladora tenha condições de verificar se aquela primeira minuta, aquela primeira versão, aquela ideia inicial de regulação que ela tinha pensado, de fato vai atingir os objetivos que ela gostaria que atingisse, que acompanhasse as políticas públicas. Estratégia de compliance e processos para monitoramento e avaliação. Então, essas resoluções que vão ser elaboradas, elas precisam ser constantemente acompanhadas para verificar eventual necessidade de ajuste. Então, como eu disse, a análise de impacto regulatório é um modo de pensar econômico e tem por objetivo reforçar a autonomia das agências. Na primeira aula, a gente falou da ANEEL e por que falar de AIR numa semana de direito de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem sido precursora
na questão de análise de impacto regulatório, é a primeira agência reguladora que tem uma resolução que trata especificamente sobre o tema. Como a gente disse, as agências reguladoras, em especial a ANEEL, são autarquias em regime especial que não têm hierarquia com o Ministério de Minas e Energia, não se submete politicamente ao Ministério de Minas e Energia e possui uma autonomia forçada. Autonomia forçada essa técnica e necessária para a estabilidade da regulação, dos investimentos e para que haja um descasamento e não haja captura política da agência reguladora. Por isso, inclusive, que o mandato dos dirigentes de agências reguladoras são descasados dos mandatos dos chefes do Poder Executivo, justamente para evitar uma captura política. E a ANEEL tem sido mesmo uma precursora do tema, o diretor da ANEEL, Julião Coelho Silveira, tem se debruçado muito sobre o tema, um estudioso do tema, e esse assunto tem sido bem avaliado pela agência reguladora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já tendo sido publicada uma resolução para tratar sobre o assunto. Mas antes disso, antes de entrar propriamente na ANEEL, vale a pena a gente analisar as práticas de AIR adotadas pela OCDE, que a gente já explicou no início, num guia da OCDE, já dado que ela não tem a característica nem tem legitimidade para editar normas, ela elaborou um guia de boas práticas econômicas, onde consta a AIR, que diz que para você ter um bom desenvolvimento das políticas regulatórias, você deve garantir o comprometimento político com a AIR. Então, você deve ter uma garantia de que a análise de impacto regulatório será feita antes de qualquer regulação, para você verificar se de fato ela irá atender os objetivos propostos. Você deve alocar responsabilidade para o cumprimento das etapas da IR, porque é um processo moroso, é um processo que precisa ser motivado a cada passo. A motivação é importante para que aquele processo não seja só mais uma burocracia para justificar uma norma regulatória, mas sim para dar respaldo à sua criação ou adequação, adaptação, no caso de normas já existentes. Os reguladores devem ser treinados para que façam análise de impacto regulatório com segurança. Deve ser utilizado um método analítico consistente, porém flexível. Existe uma crítica quanto à doutrina, quase não tem doutrina brasileira sobre o assunto de análise de impacto regulatório, mas alguns autores já trataram do assunto em artigos, em publicações de direito econômico, mas não necessariamente existe uma doutrina específica sobre o tema, até porque ele é bem recente no Brasil, foi surgindo a partir da década de 90. Mas alguns autores já tratam do assunto, como Alexandre Santos de Aragão. Ele costuma, inclusive, dizer que a AIR é um instrumento que ainda precisa ser implementado no mundo jurídico. Por quê? Por ser um modo de pensar econômico, existem questões que não são quantificáveis economicamente, então precisam de uma análise qualitativa, e aí a importância do direito para fazer essa análise qualitativa sobre as consequências de determinada regulação ou não, e que ainda não foram apresentados mecanismos que fizessem com que a análise de impacto regulatório se aproximasse mais do direito, não fazendo com que ela saia do campo da economia, porque é um instrumento essencialmente econômico, mas fizesse com que ela se aproximasse ao campo do direito, para que as duas ciências pudessem trabalhar junto em prol de uma regulação eficiente. Além disso, deve haver concentração de esforços em objetivos precisos. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto X. Essa regulação tem que nos levar lá. E quais são os meios que eu tenho para chegar a esse ponto que eu defini como ponto que será a minha definição, a forma de transformar tecnicamente uma política pública? Vai ser esse? Então, vamos verificar quais são os caminhos que nós podemos chegar lá e chegar à conclusão de qual o caminho mais eficiente, que cause o que eu quero, aonde eu quero chegar, sem causar tantos transtornos, e que na balança, na análise custo-benefício, seja que vá trazer um retorno esperado. Integrar a IR com os processos de elaboração de políticas, dando início o mais cedo possível ao processo de tomada de decisão. Principalmente aqui no Brasil, o que a gente vê, e muito, é que o processo de tomada de decisão é muito moroso. Isso, às vezes, faz com que determinadas análises não sejam mais necessárias, porque o tempo para se aprovar uma regulação já passou, ela acaba sendo aprovada, porque você precisa responder à necessidade, mesmo temporal, sem uma análise suficientemente profunda e motivada de determinada questão, o que causa, por óbvio, um benefício imenso para a regulação, mas então precisa haver também um comprometimento com uma certa celeridade, por isso demarcar bem os passos
da análise de impacto regulatório para que não se perca o foco e com isso acabe não se chegando ao objetivo da mesma. Envolver o público extensivamente, isso por meio das audiências públicas e consultas públicas já é feito, apesar de não ter análise de impacto regulatório. Hoje, nas agências reguladoras, as audiências e consultas públicas, elas acontecem, em especial na ANEEL. Via de regra, toda a proposta de normativa que pode ensejar mesmo uma afetação de direitos e um impacto relevante, elas sofrem consulta e audiência pública. Conferir publicidade aos atos, o que também é muito importante, até para poder legitimar a ideia, e aplicar a análise tanto a novas propostas regulatórias, como a revisão de regulação existente. Aqui a gente faz uma pausa para ouvir a primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Bruno Niemeyer e a minha dúvida é: a análise de impacto regulatório é uma realidade no Brasil? Boa pergunta. E para isso, eu vou levar o assunto novamente, por isso a relevância do tema na área de energia, porque no Brasil já há previsão de envolvimento do público, publicidade na legislação, seja na lei de criação da ANEEL, seja na lei de criação da ANP, seja na lei de criação da Anatel, com a participação da sociedade em audiências e consultas públicas. No âmbito da ANEEL, especificamente, há o tratamento da análise de impacto regulatório propriamente dita. A ANEEL, em 2012, inaugurou a audiência pública 64, essa audiência pública já está finalizada, e ela trouxe, por meio de uma portaria, a portaria 2181, de 13 de março de 2012, ela criou uma comissão técnica para a elaboração de uma norma de análise de impacto regulatório. Isso é uma ideia da própria ANEEL, mas com grande apoio do diretor Julião Coelho, que sempre viu na análise de impacto regulatório um caminho excelente para se conseguir a legitimação dos atos da agência reguladora. Então, como atribuição prioritária, essa comissão, que foi criada por essa portaria, tinha o objetivo de elaborar uma resolução que formalizasse o instrumento da análise de impacto regulatório na ANEEL. Por meio da avaliação da prática da IR, adotada na União Europeia, México, Reino Unido, nos Estados Unidos e da própria OCDE, conforme o guia que a gente tinha falado. Então, hoje, o que nós podemos dizer é que ainda não é uma realidade no Brasil a análise de impacto regulatório, mas o Brasil ele possui alguns instrumentos de análise de impacto regulatório em suas leis. Hoje foi publicada essa norma de organização número 40, por meio da Resolução Normativa 540, de 12 de março de 2013, da ANEEL, que aprova a norma e que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório no âmbito da agência. Então, no âmbito da agência reguladora já tem algo nesse sentido. Sabe que se tem um grupo de trabalho que envolve diversos ministérios, com o objetivo de se fazer uma formalização, de uma normatização de análise de impacto regulatório para todas as agências reguladoras de forma uniforme, porque também o que pode acabar inviabilizando a análise de impacto regulatório é cada agência tratar o assunto de uma forma, e ao se tratar de uma forma acaba perdendo força, pois se uma agência trata determinada importância para um tema que a outra dá menos, isso gera margem, obviamente, a mais questionamentos quando da apresentação de uma análise de impacto regulatório do seu produto final. Então, é sempre relevante, é sempre importante que as análises sejam feitas de forma uniforme entre as agências, de modo a conferir maior legitimidade a esses atos, para que eles sejam menos questionados. Após, então, falar sobre a IR no Brasil, que ainda está bastante incipiente, estamos começando a tratar do assunto no Brasil, mas acredita-se que com a resolução da ANEEL vai acabar gerando um efeito aí em cascata para as outras agências reguladoras, de modo que a análise de impacto regulatório seja uma realidade. Com relação aos métodos de AIR, o mais utilizado é o ACB, que é o método de análise custo e benefício. Existem outros métodos também, mas o principal é esse, é verificar a resolução, verificar a proposta normativa e ver qual seria a melhor solução para o caso apresentado. Era uma análise econômica por excelência, racional, sem nenhuma avaliação mais profunda juridicamente, por isso até a ressalva do Alexandre Aragão.
Ela verifica os prós e os contras da regulação e a diferença entre eles. Muitas vezes você tem diversos caminhos que podem ser percorridos para chegar ao mesmo fim. O que se questiona muito também é que a regulação ela não deve ser criada para atingir por qualquer custo determinado fim. Você não deve apresentar uma definição, dizer você tem que chegar aqui, construir de trás para frente, mas que se for possível constituir do início até chegar àquela política pública, de modo que você possa tomar mudanças de caminho e de rumos e não trace uma linha reta para chegar naquele objetivo, é o primordial, porque aí sim você vai ter uma regulação de excelência. E há outros métodos, como eu já disse, de análise de impacto regulatório, mas a CB é mesmo a que possui maior destaque. Outro ponto que é importante comentar é que a análise de impacto regulatório ela deve ser um instrumento que vá mesmo atingir o seu objetivo. Por isso, existe bastante críticas com relação à sua obrigatoriedade. Se a análise deveria ser uma análise de impacto regulatório obrigatória toda e qualquer expedição de ato normativo. Outra questão que é muito discutida sobre a análise de impacto regulatório é com relação à sua obrigatoriedade. Tá? A doutrina estrangeira que trata do tema entende que a análise de impacto regulatório não deveria ser obrigatória a expedição de todo e qualquer ato normativo. No Brasil, especificamente, ainda tem se encaminhado nessa definição, mas fato é que a doutrina estrangeira tem chegado à conclusão de que o instrumento de análise de impacto regulatório deve ser realizado por intenção do próprio Estado e para deixar claro que aquela política é a melhor política, aquela resolução, aquela norma é a melhor resolução, a melhor norma, dentre todas as que foram submetidas à avaliação. E não mais como um instrumento de obrigatoriedade, para que no Brasil esse instrumento não acabe sendo mais um instrumento de burocracia, para burocratizar um processo e apenas como mais uma fase a ser cumprida para se fazer uma regulação, como mesmo se queria fazer desde o início, de forma que acabe trazendo mais custo do que benefício para o Estado, na medida que vai ser só mais um instrumento para encarecer. O objetivo não tem que ser esse, e por isso a crítica da obrigatoriedade. Por isso que se faz a crítica de que a análise de impacto regulatório deveria ser realizada quando fosse necessário para dar respaldo àquela regulação, porque se também, de fato, não existe outro caminho a ser seguido para atingir determinado fim, teoricamente não teriam opções a serem avaliadas por uma análise de impacto regulatório. Então, não necessariamente essa análise deve ser obrigatória para todos os casos, mas sempre que for necessário, sempre que eu tiver diversas formas de chegar a um objetivo comum e que eu consiga dar uma publicidade, dar uma participação da sociedade para que eu chegue a uma resolução, a uma norma que atenda aos seus objetivos e seja melhor relação custo-benefício mesmo. No âmbito da ANEEL, a resolução normativa 540, que cria a norma de organização número 40, já foi mesmo um grande avanço para o setor elétrico, porque, como se sabe, o setor elétrico é muito peculiar. Eu acho que nessas 3 aulas que nós já tivemos até agora, deu para perceber o quanto o setor elétrico ele é confuso com relação à sua legislação. Inclusive, já se teve a intenção de fazer um código do setor elétrico, dada a quantidade, eu citei aqui as principais leis do setor elétrico, decretos e resoluções da ANEEL. Só resoluções da ANEEL, são inúmeras resoluções, mais de 1000 resoluções, passam de milhares de resoluções. Então, é muito importante que você tenha algo organizado, a legislação é confusa, então a IR no setor elétrico se faz absolutamente imprescindível. E antes de a gente continuar aí, vamos chamar a segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Paula Vieira e minha pergunta é: a análise de impacto regulatório deve preceder obrigatoriamente a expedição de qualquer ato normativo da ANEEL? Boa pergunta, inclusive porque estamos falando nesse momento sobre o tema. Na verdade, o artigo 1º dessa norma de organização número 40, aprovada pela Resolução Normativa 540, trouxe sim a obrigatoriedade de se fazer análise de impacto regulatório previamente à expedição de qualquer ato normativo. Mas aqui a gente está falando especificamente de ANEEL, dadas as críticas com relação à obrigatoriedade. Aqui também foi incluída uma possibilidade de dispensa, se no curso da análise de impacto regulatório se verificar que não há necessidade ou que não há outro caminho a ser seguido de dispensa da análise de impacto, mas fato é que ela trouxe a ideia de obrigatoriedade que, apesar de ser um entendimento
possível quanto se vale ser obrigatório ou não, do ponto de vista de doutrina estrangeira, da experiência estrangeira, não é eficiente para a administração pública. Para fins de Brasil, como a gente sabe da morosidade brasileira e etc., acaba por ser questionado de que se de repente não se colocasse obrigatório, não se faria análise de impacto. Eu dei uma aula uma vez num seminário de Direito de Energia Elétrica, que um dos alunos me interrompeu para questionar o meu entendimento com relação à obrigatoriedade ou não de AIR, inclusive dizendo que, se não fosse obrigatório no Brasil, então não seria feita. Essa resolução seria pro forma, se fosse dada a faculdade para a agência de fazer ou não análise de impacto, porque o que funciona é a lei do menor esforço. Eu quero acreditar que não é assim, que não precisaria constar na resolução que a análise de impacto regulatório precisa ser obrigatoriamente realizada, porque caso fosse incluído como faculdade não seria feito. Mas fato é que ao se trazer isso como obrigatoriedade, você acaba trazendo também um outro questionamento. Se a análise está sendo feita apenas para cumprir mais um requisito, mais uma norma, ou se ela está sendo feita de fato para dar sustento, para dar uma motivação maior e maior legitimidade aos atos praticados pelas agências reguladoras. E aí a dúvida sempre fica no ar, mas no caso específico da ANEEL é obrigatório. A ANEEL ainda define a IR de uma forma mais completa, mas no artigo 2º ela diz que a análise de impacto regulatório é o procedimento por meio do qual são providas informações sobre a necessidade e as consequências da regulação que está sendo proposta e é verificado se os benefícios potenciais da medida excedem os custos estimados, bem como se, entre todas as alternativas propostas para alcançar o objetivo da regulação, a ação é a mais benéfica para a sociedade. Então, foi aquilo mesmo que a gente disse. É realmente uma análise de custo e benefício que ocorre numa análise de impacto regulatório. Hoje, mais disseminada no Brasil, a ANEEL tem feito um papel absolutamente importante com relação a isso, com relação especificamente a esse ponto, por ter sido a primeira agência reguladora a aprovar uma norma que prevê análise de impacto regulatório, mas o Brasil ainda está engatinhando e a gente vê aí muitos questionamentos na Justiça com relação aos atos praticados pelas agências reguladoras, até mesmo com relação à própria legislação. Também já ouvi um questionamento se a análise de impacto regulatório teria lugar só nas agências reguladoras ou também no Ministério, também no Legislativo. Eu acho que ela tem lugar em qualquer espaço, uma análise mais aprofundada sobre os benefícios e os malefícios e se as consequências vão ser atingidas de determinado ato, seja ato administrativo, seja proposta legislativa. Eu acho que é essencial para que você tenha uma política pública, uma legislação, uma normatização eficiente e que atinja mesmo seus objetivos e o principal, que ela seja legítima aos olhos da sociedade, de forma a ser menos questionada. Feitos esses esclarecimentos, vamos à terceira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Maria Luísa e a minha dúvida é: como a IR pode contribuir para a diminuição da judicialização dos atos praticados pela ANEEL? Boa pergunta. E aí, para começar a tratar sobre esse tema, não dá para a gente deixar de fazer uma introduçãozinha aqui com relação ao papel das agências reguladoras. E aqui eu acho que esse conceito se estende não só para a ANEEL, sim, porque existe uma norma de impacto regulatório específica para a ANEEL, mas também para as outras agências. Então, como eu já disse anteriormente, o papel da agência reguladora não é definir políticas públicas, mas é implementá-las tecnicamente. O objetivo e a razão de ser da agência reguladora é mesmo a questão técnica. Por isso ela tem uma autonomia forçada, reforçada, que é para ela poder implementar as políticas públicas de forma técnica, mas sem ser capturada pela política. E nesse ponto, com relação aos atos praticados pelas agências, por serem autarquias, em regime especial, elas praticam atos administrativos. Os atos administrativos possuem a mesma definição do ato jurídico em si, a diferença é a sua finalidade, que a finalidade do ato administrativo é pública, do ato jurídico não. E o objetivo é mesmo igual ao do ato jurídico. Adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos dentro da premissa, por óbvio, da finalidade pública. E aqui, quando a gente vai falar de revisão de atos judiciais das agências reguladoras, é importante você verificar qual o núcleo do ato administrativo que pode ser levado à judicialização.
como se sabe, para que um ato administrativo possua validade, elas precisam de 5 condições, que é competência, objeto, forma, motivo e finalidade, que estão no artigo 2º da Lei 4.717, de 1965, que é a Lei da Ação Popular. No motivo e objeto estão os graus de discricionariedade da administração pública, como sabemos, que é o juízo de conveniência e oportunidade da prática do ato, onde está o mérito administrativo do ato administrativo. E com relação à competência, finalidade e forma, essas estão vinculadas aos parâmetros traçados pela própria administração e devem obrigatoriamente respeitar determinadas condições. E aqui não tem mérito administrativo desse ato vinculado, aqui é questão mesmo legal. Com relação à sua revisão, existe uma ampla discussão doutrinária com relação ao que pode ou não ser revisto nos atos administrativos, mas sabe-se que esses atos eles podem sim ser revisitados pelo Poder Judiciário, até porque deve-se levar em conta o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que é o que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, pelo próprio, que chamamos também de princípio de petição, direito de petição, esses atos administrativos eles podem ser questionados. O que se discute muito é em que ponto ele pode ser questionado. Se ele pode ser questionado na sua parte de mérito administrativo, aqui a gente está falando de motivo e objeto, ou se ele pode ser questionado apenas nas suas questões de legalidade, que são as outras questões do ato administrativo. O que a gente vê na prática é a judicialização em massa dos atos administrativos. Eu vou trazer alguns dados do CNJ mais para frente, não específicos com relação ao ANEEL, mas também e principalmente com relação ao CAD, que tem muito questionamento judicial com relação aos seus atos, vai verificar que há muita judicialização dos atos das agências reguladoras. Com relação a essa corrente, hoje a doutrina majoritária é de que é mesmo só possível a revisão dos atos administrativos na sua parte vinculada, então não há o controle dos atos administrativos que não sejam na parte de legalidade do ato, mas existe uma corrente isolada, isoladíssima, que permite uma avaliação do mérito administrativo dos atos praticados pelas agências, dos atos administrativos como um todo, desde que seja latente o desvio de finalidade, desde que você consiga comprovar que naquela avaliação de mérito administrativo esteja latente o desvio de finalidade pública. Nessa hipótese, sim, seria possível você questionar os atos das agências reguladoras no Poder Judiciário, caso contrário, não. Só que existem críticas enormes sobre esse assunto, e o que a doutrina critica é que se pudesse ter uma revisão da parte de mérito dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, você estaria violando o próprio Pacto Federativo, tendo que o Poder Judiciário estaria agindo como regulador, o que não seria o caso. E ao Poder Judiciário caberia mesmo só avaliar as questões de legalidade. Fato é que todas as questões são submetidas ao Poder Judiciário. No que se refere especificamente à energia, o direito de energia, o que a gente verifica na prática, no dia a dia, é que por serem matérias e serem questões muito complexas, é difícil o entendimento do juiz com relação aos assuntos. Então, a gente precisa mesmo fazer um esforço muito grande, porque eles cuidam de diversos assuntos, e energia elétrica não é fácil, não tem uma legislação clara, simples e transparente, é mais truncada, com a existência de diversas resoluções da ANEEL. Então, o que a gente vê é que, na prática, acaba sendo muito difícil você apresentar essas questões no Poder Judiciário e até mesmo defender esses atos administrativos por desconhecimento mesmo da regulação do setor elétrico, que é muito específica, muito complexa e muito reservada àqueles que militam no setor. Hoje são poucos os escritórios de advocacia realmente especializados no tema e a demanda é muito grande porque, dada essa instabilidade regulatória do setor de energia, com alterações de marco e de novas legislações ao longo do tempo, no setor elétrico existem muitas questões que são judicializadas, basicamente as questões de mérito administrativo, por questões legais também, mas as questões de mérito também são apreciadas
e existe, de fato, uma dificuldade muito grande dos juízes no entendimento da questão, não por falta de competência, isso de maneira alguma, mas por se tratar de um tema bastante complexo. O setor elétrico, ele possui diversas mazelas e diversas lacunas na sua legislação, que necessitam de um entendimento histórico mais consolidado e mais profundo para o seu tratamento. Então, acaba sendo esses embates judiciais com relação ao direito de energia, acabam demorando muito tempo e demandando também um esforço muito grande de ambas as partes que estão demandando na ação, porque precisa de uma explicação maior sobre o tema e sobre o que está acontecendo. A gente vê muitos questionamentos com relação a diversas questões de energia, não só especificamente com relação aos atos administrativos das agências reguladoras, mas envolvendo duas partes e dois agentes, tendo como tema central uma resolução normativa. Enfim, a gente pode dar alguns exemplos, e aí eu lembro que na primeira aula surgiu uma pergunta sobre os sistemas isolados, o que seriam os sistemas isolados, que são aqueles que não fazem parte do Sistema Interligado Nacional, região norte, que não está interligado ao resto do país. E aí, até apenas como título exemplificativo de uma discussão com relação a esse assunto, eu posso trazer o questionamento com relação ao reembolso da CCC. Eu disse que a conta de consumo de combustíveis, ela é uma conta que até a medida provisória 579 era rateada por todos os consumidores na fatura de energia elétrica, e esse encargo, a CCC, ela subsidiava a produção de energia no sistema isolado, dado que lá a fonte predominantemente térmica por óleo diesel é uma energia muito mais cara de ser produzida. E naquela ocasião, até em virtude da pergunta, eu não cheguei a mencionar a legislação que trata o assunto, mas a legislação que rege os sistemas isolados é a Lei 12.111 de 2009. Essa lei ela foi regulamentada pelo Decreto 7.246 de 2010 e pela Resolução ANEEL Normativa 427 de 2009. Sobre esse tema é importante a gente trazer uma explicação. Por quê? Porque a Lei 12.111 diz que vai ser repassado vai ser subsidiado via CCC o custo total de geração térmica retirado, diminuído o custo médio de energia no ambiente de contratação regulada. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu tinha informado é que a energia dos sistemas isolados é uma energia mais cara, tendo em vista que a sua produção tem que ser local via térmica, já que ela não se interliga ao Sistema Interligado Nacional. E, claro, que todos os consumidores do Brasil inteiro suportam um certo valor de compra de energia, baseado mais na fonte hidráulica. E o que a lei trouxe foi o seguinte: o custo adicional que você tiver com a geração térmica, que os consumidores dessas áreas isoladas tiverem com a produção da energia térmica, vai ser remunerado, vai ser restituído e ressarcido via CCC, mas não o custo todo. Então, você faz um apanhado do custo total de geração para gerar energia elétrica nos sistemas isolados, diminui aquele custo que é padrão, que todo mundo paga no Sistema Interligado Nacional, e essa diferença é reembolsada via CCC. Só que o custo do combustível, em algumas localidades no Sistema Interligado, ele é muito caro, primeiro em função de ter somente um fornecedor, e às vezes porque o transporte é muito difícil, tem que levar galão de óleo diesel de barco, de lancha, muito complicado. Então, às vezes, o custo de transporte fica até mais caro que o custo da própria energia. E, em virtude disso, a resolução ANEEL 427 apresentou uma limitação de que só seriam reembolsados via CCC os custos até o valor da tabela padrão da ANP, os custos com o combustível, sendo que existem outros custos de transporte, etc., que ela não contemplou. Isso fez com que uma resolução normativa, à época ela inclusive passou por audiência pública, etc., esse ponto foi bastante questionado, mas a ANEEL não voltou atrás, e isso gerou com que houvesse uma perda de receita expressiva das empresas, porque elas não tinham de onde adquirir o óleo a não ser daquela mesma fonte, e elas estavam sendo reembolsadas com valores muito menores do que aqueles valores que efetivamente estavam sendo arcados. Em função disso, foram abertos inúmeros processos administrativos na agência reguladora para reverter esse quadro, sem sucesso. E a questão foi judicializada para algumas empresas, sendo que o que a gente tem visto de decisão com relação ao assunto
é que o Judiciário tem entendido que essa resolução normativa inovou na medida em que ela trouxe limitações não previstas na lei e não previstas no decreto que regulamentou, na Lei 12.111 de 2009 e no decreto 7.246 de 2010. Fato é que essas decisões ainda não são definitivas, são decisões em sede liminar, mas já demonstram a possibilidade de você rever os atos das agências reguladoras no Poder Judiciário. Isso já fica bastante claro com relação a esse tema especificamente. Algumas outras questões também são levadas ao Judiciário, eu trouxe apenas uma possibilidade aqui, mas diversas outras questões são levadas ao Poder Judiciário. Tem uma outra questão que bem afeta o Poder Judiciário, que é com base no tratamento de irregularidade, furto e fraude de energia elétrica, o famoso gato de energia elétrica. São questões que são levadas ao Judiciário a tempo e hora. Nesse caso já é o contrário, nesse caso o próprio Judiciário muitas vezes não respeita que existe a Resolução 414 de 2010 e, nesse sentido, não legitima os atos das concessionárias que foram praticados com base nessa resolução. E aí, respondendo mais especificamente a questão, é que a gente volta à ideia de que, se eu tenho uma análise de impacto regulatório consistente, se eu trago a sociedade para discutir, os agentes que serão impactados por aquela medida para discutir, se eu apresento todos os meios possíveis para chegar àquele fim, para chegar àquela vontade do legislador, da política pública, e demonstro por A mais B que esse é o melhor caminho dentre todos os caminhos e não há opção melhor para se atingir aquele objetivo, por óbvio que esses atos vão ser bem menos questionados no Poder Judiciário. Por quê? Porque a sua formação trouxe o conhecimento e trouxe o respaldo necessário para que eles fossem aplicados. Caso contrário, o que acontece é o que a gente vê. São diversos atos questionados no Poder Judiciário, muitas vezes da própria agência reguladora, a gente questionando a agência reguladora, e muitas vezes do consumidor, não acatando uma determinação de um artigo, de uma disposição, de uma norma reguladora e se socorrendo do Poder Judiciário para tornar ineficaz uma ação adotada por uma concessionária, por exemplo, que trata todos os seus procedimentos de acordo com a resolução, mas que essa resolução não é tratada de forma legítima pelo consumidor e por isso ele tenta invalidá-la no Poder Judiciário. Então, por óbvio que a análise de impacto regulatório, ela pode, deve e certamente, se bem feita, dar maior legitimidade aos atos das agências, é que as agências reguladoras precisam hoje, para reforçar cada vez mais a sua autonomia, que elas tenham atos regulatórios que sejam entendidos pela sociedade como necessários e suficientes. A agência reguladora, ela não é, como a gente já disse, implementador de políticas públicas, não é também poder legislativo, o que muito se fala com relação à doutrina, e até eu relembro do saudoso Marco Juruena, ele costumava nas aulas dele fazer um quadro no flipchart, no quadro negro, ele fazia uma moldura de um quadro e dizia assim, essa moldura aqui é legislação, aqui está a lei. E a lei, a agência reguladora não tem o poder de mexer. Dentro desse quadro aqui, a agência reguladora vai atuar tecnicamente, vai produzir as resoluções, vai dar efetividade a essas normas a legislação e as políticas públicas, mas ela vai estar sempre presa na legislação, ela vai estar sempre como limitador da sua atuação o que diz a lei. Então, ela não pode fazer nem mais, nem menos do que diz a lei. Ela tem que dar mesmo efetividade à norma, à legislação, mas sem extrapolar os limites da legislação. Como um dado aqui relevante, a gente pode trazer um apanhado aqui do Conselho Nacional de Justiça, publicado em 2011, depois acho que não teve um dado mais novo sobre isso, mas a tendência é que tem até crescido, que ele apresentou que, sobre esse assunto de revisão judicial das decisões de agências reguladoras, que as agências são parte em 83 mil processos na Justiça Federal. E, como campeão aqui, ele apresentou a CVM, que a maior parte envolve a CVM, depois a Anatel, depois o CAD, a Anvisa e, por último, 1,1 mil, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, só para você ter uma ideia, 1,1 mil processos envolvendo os atos das agências reguladoras em 2011 estavam em andamento só da ANEEL, sendo que outras agências, como a CVM ou o CAD, têm mais de 17 mil processos. Isso é óbvio que se esses atos, apesar de toda a presunção de legitimidade das agências reguladoras, que
afetos mesmo ao direito administrativo são tão questionados no judiciário, falta maior motivação, falta maior respaldo para essas decisões que até tirariam a força ou mesmo a necessidade de sua revisão pelo Poder Judiciário. E isso traz um problema muito grande, porque causa uma insegurança jurídica de investimentos, já que uma agência reguladora que não tem força, que seus atos administrativos são questionados constantemente no Poder Judiciário, traz uma instabilidade regulatória, uma insegurança jurídica para os investimentos muito grande, que não é o que foi definido como um dos princípios do modelo atual de energia elétrica, que tem estabilidade regulatória como um de seus marcos. Então, a análise de impacto regulatório pode parecer que não tem muita relação com o direito de energia especificamente, mas acaba tendo por ser a ANEEL precursora aí nesse debate, nessa questão. E é esperado mesmo que com a análise de impacto regulatório se tenha menos questionamento sobre isso na Justiça. Até teve uma outra matéria também no Estadão, de 25 de julho de 2011, que diz o seguinte: as agências reguladoras foram criadas para intermediar conflitos, mas acabaram virando parte deles. De um lado, elas precisam abrandar os ânimos de consumidores cada vez mais descontentes com a deterioração dos serviços públicos ou essenciais. Do outro, tem de fiscalizar e regular empresas intolerantes a multas e regras que lhes são impostas. De uns anos para cá, o resultado dessa equação virou uma enxurrada de ações judiciais contra as agências. Foi aquilo que eu estava dizendo. Você tem questionamento de ambos os lados, porque quando você não tem uma regulação forte, eficiente, que tenha sido sustentada com uma análise de impacto regulatório eficiente, justificada, que aquela era o melhor caminho a ser seguido, por óbvio que de todos os lados, não sendo só os consumidores, como também por parte dos agentes, essa regulação vai ser questionada. Ultrapassadas essas questões e finalizando já a nossa aula sobre análise de impacto regulatório, pedindo eventuais desculpas sobre não me estender muito ao tema, já que a análise de impacto regulatório ela é mesmo ainda embrionária no Brasil e por isso carente de doutrina e de legislação para uma aula até mais extensa e mais sólida. Eu gostaria de relembrar que a análise de impacto regulatório ela vem mesmo de práticas internacionais, do próprio guia da OCDE de 1997. Ela veio começando pelos Estados Unidos e Inglaterra. Aqui no Brasil, acabou começando sua implementação também junto com o nascimento das agências reguladoras na década de 90. Ainda estamos caminhando com relação a esse assunto, pouca doutrina sobre o tema, legislação inexistente. A ANEEL, pioneira no assunto, já aprovou a sua norma de organização número 40, com a resolução 540 de 2012. Nesse tempo de 2013, já aprovou a norma que trata de análise de impacto regulatório, então a gente já tem aí um passo grandioso a ser perseguido, mas ainda conta com a questão da obrigatoriedade, que a gente vai avaliar apenas no futuro se isso vai ser bom ou ruim para o futuro da regulação, dado que seria mais conveniente que ela fosse facultativa e que ela fosse utilizada apenas quando necessário para dar respaldo aos atos, dado que determinados atos não precisam ser tão justificados, porque já estão mesmo na consciência popular quanto à sua necessidade. De repente não seria nem eficiente fazer uma análise tão extensiva para um ato que já possui uma legitimidade prevista. E o que se espera é que com a análise de impacto regulatório, de fato, a gente tenha uma redução na judicialização dos atos praticados pelas agências reguladoras, dado mesmo que o principal objetivo da análise de impacto regulatório, além de remar com os princípios, em favor dos princípios da eficiência da administração pública, de se escolher o melhor caminho a se seguir, é também trazer maior legitimidade desses atos, de modo que eles não sejam tão questionados. Com isso eu me despeço, espero todos para a próxima aula que vai tratar de temas atuais do direito de energia. Obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.